boa noite a todos. Hoje vou compartilhar com vocês o meu relato. Moro em um bairro onde vários conjuntos habitacionais de 5 andares se erguem. São torres de apartamentos simples, que terminam em um barranco alto, próximo a uma movimentada estrada da cidade. Meu edifício é o último, bem ao lado desse barranco, que a cada chuva cede um pouco mais. Já em muitas partes, o caminho atrás do muro onde os apartamentos terminam simplesmente sumiu. Quando ainda restava menos de meio metro de passagem, era possível caminhar ali, junto ao muro, mas agora esse caminho praticamente desapareceu. Isso tem seu lado bom e ruim. Por um lado, os ladrões que antes usavam o caminho para invadir nossos quintais e roubar o que deixávamos fora, já não passam por ali. Por outro lado, perdemos a rota de fuga que usávamos, especialmente nós, os jovens, quando voltávamos tarde para casa. Algumas seções do muro chegaram a desabar, representando um perigo crescente conforme o barranco continua desmoronando. Mas isso é um outro assunto. Fui tão detalhista ao descrever esse lugar porque ele será essencial para a história. Veja, no trabalho da minha mãe, ela gerenciava uma equipe, pois era gerente de uma loja de roupas em um shopping da cidade. Certo dia, uma jovem começou a trabalhar lá, mas tinha dificuldades em se entrosar com os outros. Era uma colega de trabalho complicada, mas minha mãe se esforçava para integrá-la. Até que, numa ocasião infeliz, flagrou essa jovem furtando dinheiro do caixa. Ela teve que denunciá-la e demiti-la. A jovem, contudo, a ameaçou dizendo que minha mãe se arrependeria e que seria melhor retirar a acusação. Minha mãe, porém, não cedeu. Ela poderia ter reconsiderado se a jovem tivesse pedido de outra maneira. Eu a conheço, mas não diante de intimidações ou ameaças. Após ser demitida, a jovem jurou vingança e minha mãe ficou tão angustiada que passou a noite vomitando bile. Quando fui ajudá-la, vi que o vômito tinha uma cor verde intensa, como se ela tivesse ingerido tinta. Esse vômito se repetiu por várias noites, sempre no mesmo horário, quando minha mãe se trancava no banheiro e, entre choros de dor, deixava escapar essa estranha substância. Embora não acreditássemos em bruxarias, como muitos talvez estejam imaginando, sabíamos que as palavras daquela jovem tinham algum peso, que seus maus desejos, ou talvez o sentimento de culpa da minha mãe, estavam afetando sua saúde. Minha mãe ficou tão debilitada que precisou solicitar as férias pendentes para tentar se recuperar. Seu chefe, compreensivo, sugeriu que ela tirasse mais uma semana de descanso, garantindo que a loja cobriria esses dias adicionais para que ela pudesse se recuperar por completo. No entanto, em vez de melhorar, sua condição só piorou. Ela começou a ter visões, afirmando que um homem aparecia em seu quarto durante a noite. Este homem, segundo ela, não tinha carne e dançava no quarto, movendo os braços para cima e para os lados. Mesmo com o medo crescente, quando minha irmã e eu pedimos para dormir com ela, minha mãe recusou, dizendo que não queria que o que ela estava passando nos afetasse, que não queria nos contagiar. A situação se tornou tão angustiante que começamos a sair de casa à noite. A experiência era exaustiva, nos deixava fracos, mas apenas durante a noite, pois de dia a casa parecia quase normal. À noite, porém, tudo mudava. Havia uma sensação opressiva, algo ruim, algo terrível. Minha irmã e eu nos revezávamos. Uma noite ela saía e eu cuidava da nossa mãe. Na noite seguinte, era minha vez de sair. Era a nossa maneira de lidar com a situação. Numa dessas noites, fui para a casa de um amigo, cuja mãe trabalhava à noite. Passávamos as madrugadas jogando videogame. De repente, recebi uma ligação da minha irmã. Ela contou que um dos nossos tios havia aparecido em casa com um padre para ver nossa mãe. Eles perguntaram por mim, mas ela disse que eu estava dormindo. Ela queria me acordar para ir ao quarto. Estavam todos no quarto da minha mãe e meu tio estava prestes a sair para comprar algo na farmácia. Minha irmã pediu que eu voltasse o mais rápido possível, mas que evitasse ser visto na entrada do prédio. Ela sugeriu que eu chegasse por trás, pelo barranco. Eu disse a ela que seria impossível, que o caminho já não existia, mas ela desligou. Contei ao meu amigo o que havia acontecido e ele me garantiu que era possível passar por ali, mas seria necessário ter muito cuidado.
Ele mesmo já havia usado o caminho antes e se ofereceu para me acompanhar. Como estávamos a poucas quadras de distância do meu conjunto habitacional, corremos até o barranco. Caminhamos junto ao muro, mas logo ficou impossível continuar. Tínhamos que seguir de lado, colados ao muro, tentando nos segurar, temendo que o solo cedesse a qualquer momento. Avançamos assim até faltar cerca de 40 metros para chegar à altura da minha casa, mas ali o caminho simplesmente acabava. Um buraco de cerca de 2 metros havia se formado no barranco, e por algum motivo, talvez uma questão de engenharia, aquele trecho do muro não tinha desmoronado. 2 metros de muro ficavam suspensos, e logo acima havia uma cerca de arame farpado, colocada por alguns vizinhos para dificultar a ação dos ladrões. Embora não impedisse que alguém escalasse, complicava bastante a fuga com qualquer coisa roubada. Sem alternativas, decidi escalar o muro e seguir agachado, pendurado na cerca. Não havia outra opção. "Vai lá como o Mario Bros", brincou meu amigo, arrancando um breve riso de mim enquanto me ajudava a subir. Ele ficou ali esperando, ansioso, torcendo para que eu conseguisse atravessar sem cair, pronto para ir embora. Mas quando eu estava prestes a chegar do outro lado do buraco, ele gritou. Gritou para que eu parasse, dizendo que havia algo do outro lado. Quando olhei na direção que ele apontava, vi algo bem em frente ao meu prédio. Uma figura vestida de preto, que parecia ser uma mulher. Ela estava dançando, exatamente do jeito que minha mãe descrevia o homem sem carne dançando em seu quarto. Eu estava prestes a perder o equilíbrio, sentia que ia cair. Disse ao meu amigo que não tinha como voltar, que precisava continuar avançando, ou eu cairia. Foi então que ele pegou uma pedra ou talvez uma garrafa que estava por ali, não lembro bem, mas lembro que ele a lançou com muita força na direção daquela figura que dançava. Acertou em cheio. Quando a coisa foi atingida, ela nos olhou e, em vez de correr na direção do muro, se lançou pelo barranco. Mas não caiu. Desceu pelo barranco quase verticalmente como uma aranha. O medo tomou conta do meu amigo e ele correu na direção oposta. Eu, como consegui, pulei para dentro do conjunto habitacional, mesmo não estando ainda na altura do meu prédio. Tive que correr até o estacionamento, mesmo correndo o risco de encontrar meu tio. Entrei em casa às pressas, mas meu tio ainda estava no quarto da minha mãe, assim como o amigo dele, o padre, e mais uma mulher que, segundo minha irmã, havia chegado pouco depois. Eles só saíram ao amanhecer. Ninguém percebeu que eu não estava em casa, então não pude contar o que vi, pois se soubessem, eu seria repreendido por ter saído naquela noite. O sacerdote foi o primeiro a ir embora, mas meu tio e a mulher ficaram até a tarde cuidando da minha mãe. Eu os ouvi conversando e lembro da mulher dizendo que haviam enviado um morto para a minha mãe, mas que ela não conseguia afastá-lo, que era algo mais complicado do que o que ela estava acostumada a lidar. Alguém chegou com uma bolsa que parecia conter sal e espalharam o conteúdo pelas portas e janelas por todas as entradas da casa. Em um momento de distração, peguei um pouco daquele sal e fui jogá-lo no muro dos fundos, onde tinha visto aquela mulher, ou seja lá o que fosse, dançando. Levou meses, mas com o tempo minha mãe se recuperou completamente. Eventualmente nos mudamos daquele apartamento para um lugar próximo, mas longe do barranco. Sempre ficará em minha mente a intriga sobre o que foi aquilo que vi, mas acredito que aqui, na comunidade, poderei encontrar algumas respostas. Bom, deixo aqui um abraço a todos e agradeço por ouvirem. Quero compartilhar minha história com vocês. Não é recente, mas sempre lembro. Penso que poderia contar aqui. Prefiro não ter meu nome mencionado, mas sinta-se à vontade para falar abertamente sobre os locais onde os eventos aconteceram. Isso aconteceu há 26 anos, quando eu tinha 14 anos. Hoje tenho 40. Vale mencionar que, naquela época, eu me comportava muito mal em casa. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e me deixava aos cuidados da minha avó. Eu costumava fugir sem que ela percebesse, vagando pelas colônias que, embora próximas, não eram exatamente seguras para andar sozinha, especialmente à noite e de bicicleta. Claro, os tempos eram outros, mas mesmo assim eu sabia que não deveria sair.
Eu moro em um município muito próximo à capital. Neste município existe uma colônia, onde havia uma escola preparatória abandonada, que hoje é o arquivo da Universidade Autônoma de San Luís Potosí. Naquela época era conhecida como Prepa Uno. Quando aconteceu o que vou te contar, a escola já não funcionava, mas ainda não havia sido convertida em arquivo. Sabíamos que havia alguém que cuidava do lugar, mas nunca o vimos. Também não conhecíamos histórias assustadoras. Claro, as pessoas comentavam que o local era assombrado, mas nunca havíamos presenciado nada até aquele dia. A escola ficava em uma rua longa e reta. No fim dessa rua, antes só havia terra e não era possível seguir adiante. Mais tarde construíram um condomínio e abriram a passagem, mas naquela época a rua terminava ali. As pessoas aproveitavam a calçada da escola para ensinar seus filhos a andar de bicicleta, patinar ou simplesmente sair para tomar um ar fresco. Havia várias jardineiras com árvores muito grandes, por isso o lugar estava sempre cheio de gente. Eu costumava me reunir com vários meninos da rua. Jogávamos futebol aproveitando o fato de que não passavam muitos carros ou simplesmente ficávamos sentados conversando e fumando um cigarro. A coisa mais proibida que fazíamos. Mas naquele dia em particular, tudo parecia um pouco estranho desde o começo. Quando cheguei às jardineiras não havia ninguém por lá, nem meus amigos, nem as pessoas que geralmente saíam para aquele lugar. Era quase 6 horas da tarde, e lembro que era outono, porque começava a escurecer entre 6h30 e 6h45. Achei muito estranho que ninguém tivesse aparecido. O ambiente parecia pesado, diferente. Em muitos dos relatos que você narrou, ouvi falar sobre esses momentos em que parece que algo ruim está prestes a acontecer. Eu estava sentada na maior das jardineiras da rua, em frente à escola, mas não encostada na parede. Estava do lado da rua, esperando que algum dos meus amigos chegasse. No final, um deles apareceu, pelo menos um. Conversamos sobre o quão esquisito era que não houvesse ninguém na rua e sobre outras coisas triviais. Então, ouvimos alguém nos chamar 2 vezes. O som vinha do nosso lado direito. Pensamos que eram os outros amigos chegando, então me levantei para verificar, porque uma parte da escola bloqueava a visão, mas não havia ninguém. A rua era muito reta, então seria fácil ver se alguém estivesse vindo, mas não havia ninguém. Continuamos conversando, tentando ignorar o que havia acontecido. Depois de uns 10 ou 15 minutos, ouvimos o chamado novamente, agora do lado esquerdo, onde havia um monte de terra que bloqueava a rua. Mesmo estando longe do final da rua, o som era muito claro. Achamos estranho que também não houvesse ninguém por ali, alguém que pudesse estar nos chamando. Mas, ainda assim, não descartamos a ideia de que fossem nossos amigos tentando pregar uma peça. Depois de mais 10 ou 15 minutos, ouvimos o chamado novamente, mas desta vez o som vinha da rua à nossa frente, onde a quadra era menor. Na esquina havia uma loja, e às vezes ficávamos lá também. Então pensamos que talvez fossem realmente nossos amigos. Mas a essa altura já estava completamente escuro, e ainda estávamos sozinhos naquele lugar. Estávamos muito intrigados, mas ainda confiantes de que era apenas uma brincadeira dos nossos amigos, como de costume. Continuamos conversando, até que mais uma vez o som veio, mas desta vez muito perto, tão perto que o ouvimos diretamente acima de nós. Mais uma vez, ouvimos aqueles 2 chamados, e naquele instante ficamos paralisados. Demoramos alguns segundos para criar coragem e olhar para cima, tentando entender quem ou o que estava nos chamando. Na copa da árvore, logo atrás de nós, avistamos uma figura em uma posição estranha, como uma lagartixa. Era uma mulher vestida de branco com o cabelo todo desgrenhado. Mas o que mais nos aterrorizou foram os olhos dela. Estavam fixados diretamente em nós, como se estivesse prestes a saltar sobre nós. Gritamos em puro terror e saímos correndo em disparada. Não faço ideia de para onde meu amigo correu, mas ele sumiu, e eu, sem pensar 2 vezes, peguei minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude, sem me atrever a olhar para trás. Pedalei tão rápido que quase fui atropelada por um ônibus urbano em uma curva. Ele teve que frear bruscamente para evitar o choque. Eu estava em lágrimas, tremendo descontroladamente com as pernas bambas.
Sentia um calor estranho, como aquele que toma conta de você quando leva um susto. Até meus ouvidos estavam quentes e meu coração batia descompassado. Foi assim que cheguei em casa. Minha mãe já estava lá e contei a ela o que tinha acontecido, pois eu não conseguia parar de chorar. Nunca mais voltei àquele lugar. Não sei o que aconteceu com meus amigos depois disso, já que naquela época não tínhamos celulares e nunca me preocupei em anotar os números de telefone deles. Eu sabia onde eles moravam, mas para mim aquela parte da colônia estava proibida. Nunca descobri o que era aquilo, se era uma pessoa em situação de rua ou algo mais. Havia muitas histórias sobre aquele lugar. A irmãzinha de um amigo disse ter visto uma mulher parecida com a que vimos, que, segundo ela, tentava se jogar de uma ponte próxima. Outras pessoas diziam que a Chorona, o espírito da mulher que afogou seus filhos, aparecia por ali, pois atrás da escola passava o rio Santiago, que antigamente era um rio. Eram apenas histórias que contávamos enquanto conversávamos, mas nunca conseguimos comprová-las. Até hoje, evito passar por ali. Já tive que passar umas 2 ou 3 vezes, mas sempre fecho os olhos ou me viro para o outro lado, porque apesar de todos esses anos terem se passado, lembro-me daquele dia tão claramente quanto se tivesse acontecido ontem. Também era muito importante para mim compartilhar que, naquela época, eu me comportava muito, muito mal. Mas depois do que aconteceu, nunca mais fui a mesma. Deixei a bicicleta de lado por um bom tempo e passei a ficar em casa ouvindo minha avó. Meu comportamento mudou drasticamente. Não sei se o que vi era uma bruxa, mas minha mãe acredita que sim. Sei que as bruxas chamam quando querem levar alguém. Então, talvez tenha sido isso. Talvez eu tenha atraído uma com meu mau comportamento. Não sei se todos acreditam nisso, mas essa é a minha história, e agradeço de coração por me ouvirem. O que vou compartilhar aconteceu quando eu era muito pequena, uma criança ainda. Meu nome é Helena e moro no sul da cidade do México. Atualmente tenho 22 anos e de fato nunca fui batizada. Não sei se isso tem algo a ver com o que aconteceu. A história que vou contar ocorreu no oriente da cidade, perto do metrô Constituição de 1917. E sim, sei que essa é uma área bastante conhecida pelas bruxas do Cerro de la Estrela. Eu era muito apegada à minha irmã mais velha. Ela cuidava de mim desde que eu era pequena e foi a primeira pessoa a quem chamei de mãe, já que meus pais trabalhavam o dia todo, todos os dias. Ela me cuidava porque não gostava da ideia de me deixar quase toda a semana na creche. Anos depois, minha irmã conheceu um rapaz com quem acabou se juntando e eles foram morar perto do Deportivo Santa Cruz. Quando eu tinha 8 anos, nasceu minha sobrinha Olivia. Como eu era muito próxima da minha irmã, meus pais e os sogros dela combinaram que eu passaria os fins de semana com ela e com a família do marido dela, que incluía seus sogros e 3 cunhados, todos homens, que gostavam muito de mim. Essa época foi maravilhosa. Todas as sextas-feiras, depois da escola, meu pai me levava para a casa da minha irmã. Eu era quase a criança perfeita da família. Todos elogiavam meus pais e minha irmã pelos meus bons valores, minhas notas, por eu não ser uma criança malcriada e ter uma educação excelente. Como mencionei, a família do meu cunhado gostava muito de mim. Além disso, minha sobrinha e eu éramos as únicas meninas entre tantos primos homens, então éramos muito mimadas. Eles até me convidavam para passar as férias com eles, me levavam a festas familiares, para comer fora, a parques de diversões, entre outros passeios. Eles queriam me manter por perto, acreditando que eu seria uma boa influência para Olivia. Lembro claramente que isso aconteceu durante as férias de verão. Minha sobrinha estava prestes a completar seu 1º ano de vida, e minha irmã ficava sozinha por longos períodos, pois o horário de trabalho do meu cunhado havia mudado para o turno noturno. Nos últimos dias, minha sobrinha vinha tendo sonhos perturbadores, pesadelos que a faziam acordar durante a noite. Às vezes, ela ria sozinha enquanto dormia, como se alguém estivesse conversando com ela no meio da noite. Tudo começou numa noite em que minha irmã dormia sozinha em sua cama, com minha sobrinha no berço ao lado.
Ouvimos claramente o som de unhas longas arranhando a janela que ficava na cabeceira da cama, voltada diretamente para a rua. Instintivamente, minha irmã pensou que fosse meu cunhado voltando para casa. No entanto, ao se sentar na beira da cama e despertar completamente, percebeu que eram apenas 4 da manhã. Meu cunhado só saía do trabalho às 7. Nesse momento, minha sobrinha começou a chorar de forma assustadora, como se algo a estivesse machucando. Tomada pelo medo, minha irmã pegou-a do berço, a enrolou bem nos cobertores, deixou o cachorro entrar no quarto e ambas dormiram juntas na cama. Mas as coisas continuaram piorando. Certa vez, por volta das 7 ou 8 da noite, quando ainda havia pessoas na calçada vendendo comida, minha irmã estava atendendo os clientes na loja de armarinhos que administrava junto com meu cunhado, ao lado da casa. Um corredor curto conectava essa loja à sala, e era preciso atravessar a sala para chegar ao quarto onde eles dormiam, onde também estava o berço da minha sobrinha. Com a loja cheia de clientes, minha irmã decidiu deixar Olivia dormindo no quarto. Ela a cobriu com mantas e colocou almofadas grandes ao redor para evitar que a bebê rolasse e caísse, como as mães costumam fazer. De repente, o cachorro começou a rosnar furiosamente e correu em direção à sala. Um barulho foi ouvido na parede, seguido pelo grito de "Mamãe!", vindo da minha sobrinha, que logo depois começou a chorar desesperadamente. Minha irmã, claro, deixou os clientes e correu para o quarto. Ao chegar, encontrou minha sobrinha caída no chão, com metade do corpo debaixo da cama. A primeira coisa que ela fez foi verificar se a bebê tinha sofrido algum ferimento grave na cabeça. Mesmo sem notar nada, ela a levou imediatamente ao hospital, mas o diagnóstico mostrou que ela não tinha sofrido nenhum impacto. Enquanto isso, eu fiquei na casa com a sogra da minha irmã e 2 dos seus cunhados. Por curiosidade, fui até o quarto para ver a cama. Não havia absolutamente nenhum sinal de que minha sobrinha tivesse rolado ou caído. Não era possível. Não havia marcas nos cobertores ou almofadas que indicassem que algo ou alguém tivesse se apoiado neles. Nada. Além disso, o cachorro não parava de farejar o local como se estivesse procurando algo. Quando minha irmã voltou do hospital, contei a ela que nada estava fora do lugar na cama, o que era muito estranho. Verificamos novamente com muito cuidado e, de fato, nada parecia anormal. Era como se algo tivesse realmente pegado a bebê e a colocado no chão. No dia seguinte, a sogra da minha irmã comentou que naquela área da cidade havia muitas bruxas e deu alguns conselhos para proteger a bebê. Mas minha irmã, com sua memória ruim, acabou esquecendo o que deveria fazer. E é aqui que eu entro na história. Quando eu ficava na casa durante as férias, para não me sentir sozinha, dormia no quarto da minha irmã. Naquela época, meu cunhado dormia no andar de cima, na casa dos pais dele, junto com os irmãos. Embaixo, ficávamos apenas nós 3, minha sobrinha, minha irmã e eu. Certa noite, depois de assistir a um filme infantil, fomos dormir como de costume. Mas algo aconteceu de madrugada por volta das 3 da manhã. Acordei sentindo muita dor no corpo, mas não acordei de maneira normal como qualquer pessoa. Quero dizer, apenas abri os olhos como se eu não tivesse dormido em momento algum. Não sei explicar exatamente, mas talvez alguém já tenha sentido isso. Como se você tivesse acabado de deitar e, de repente, seus olhos se abrissem. Eu me senti estranha ao despertar. Lembro que não acordei deitada, mas encostada na parede, quase sentada. Acordei com a sensação de que algo me observava, e ao tentar chamar minha irmã, que dormia ao meu lado, senti uma dor aguda na boca, especialmente no lábio inferior. Minha boca toda doía e estava quente, e ao tocar, percebi que estava molhada. Isso me assustou ainda mais, então sacudi minha irmã. Ela, muito irritada, acordou e foi acender a luz, mas o que vi em seu rosto foi puro terror. Sem dizer nada, ela correu para o andar de cima, onde ficava a casa da sogra, deixando-me paralisada. Olhei para baixo e vi que meu pijama estava coberto de sangue. Toquei minha boca e também estava sangrando. Senti vontade de chorar, mas me contive para não acordar a bebê. De repente, meu cunhado e toda a família dele desceram correndo. Ele me pegou no colo e me levou até a sala. Entre meu cunhado, minha irmã, os sogros e os cunhados, todos me examinaram, verificaram a casa,
O quarto, a cama, a bebê, tudo. Não havia sinais de que eu tivesse batido em alguma coisa ao lado da cama, nem havia sangue nos cobertores, no travesseiro, no tapete, em lugar algum. Só eu estava coberta de sangue, e mais tarde percebi que tinha hematomas nos braços e nas pernas. Parecia que algo realmente havia me machucado bastante. Eu estava desorientada, tremendo incontrolavelmente, e quando consegui, chorei. Eu era apenas uma criança. Sentia emoções que nunca havia experimentado antes. Estava em choque. Eles cuidaram do meu lábio, me deram um chá, aplicaram pomada nos hematomas, troquei de pijama, até me limparam com um ovo. E todos tentaram me acalmar até que, finalmente, o sono me venceu. No dia seguinte, logo pela manhã, a sogra da minha irmã mandou os filhos buscarem água benta para aspergir pela casa. Eles me levaram para a casa dos meus pais. Minha irmã e seus sogros não paravam de se desculpar, sentindo que não tinham cuidado bem de mim, mas ninguém sabia realmente o que havia acontecido. Anos depois, minha mãe me contou que, em particular, a sogra da minha irmã conversou com ela, sugerindo que provavelmente uma bruxa tinha me mordido. A verdade é que eu era pequena e nunca olhei meu lábio. Tinha medo de fazer isso, e doía muito. Mas quando me examinaram para limpar o sangue, perceberam que o que eu tinha não era um simples machucado, mas uma mordida. Contudo, decidiram não me contar nada na época, para não me assustar ainda mais. Eu tinha apenas 8 anos. Se já foi traumático do jeito que aconteceu, me contar poderia ter me deixado ainda mais sugestionada. A senhora se comprometeu a fazer uma limpeza espiritual na casa, para que eu pudesse continuar visitando-os. Eles gostavam muito de mim e apreciavam que eu passasse os fins de semana e as férias com eles. Demorou cerca de 3 meses para que eu voltasse lá. Minha mãe me confessou que levaram muito tempo para terminar a limpeza completa da casa, mas, quando finalmente voltei, minha irmã me contou que nunca mais incomodaram minha sobrinha. Desde o ocorrido comigo, ela não teve mais problemas para dormir. E depois daquela noite comecei a desenvolver, não sei, uma espécie de dom. Consigo sonhar com pessoas próximas que já faleceram, sonhos que parecem muito reais. Posso ver sombras, ouvir choros, e tudo isso sem sentir medo algum. Por exemplo, um amigo meu que infelizmente tirou a própria vida quando eu tinha 16 anos, apareceu em um dos meus sonhos. Conversamos, e ele até me deu alguns recados para entregar a outros amigos do nosso círculo, e tudo o que ele disse se confirmou. Ele me revelou coisas que aconteceram antes mesmo de eu saber. Já se passaram 15 anos, e tanto minha família quanto a da minha irmã ainda lembramos daquela noite. Mas continuamos com a dúvida sobre quem ou o que realmente causou aquilo. A sogra da minha irmã sempre dizia que as bruxas e esses seres se fixam em almas puras, sem malícia, inocentes, e até hoje ela acredita que eu ainda sou uma dessas almas. Ela acha que o que estava incomodando minha sobrinha encontrou algo em mim e parou de atormentá-la. Mas a verdade é que eu só sei que algo mordeu meu lábio. Antes de irmos para o próximo, considere se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E fique à vontade para deixar um comentário sobre o que achou desse relato. Vamos continuar. Vou compartilhar com vocês uma experiência que tive no ano passado, quando estava voltando de uma visita à família do meu falecido esposo em Mexicali, retornando para Reynosa, Tamaulipas, onde mantenho minha humilde residência. Para aqueles que não estão familiarizados com a geografia do México, é importante mencionar que essas duas cidades estão praticamente em extremos opostos da fronteira norte do país. Por questões de segurança, vocês sabem como essas estradas podem ser perigosas. E também devido ao clima, foi mais sensato planejar a viagem cruzando os Estados Unidos, dirigindo de Houston até a Califórnia e voltando, percorrendo a fronteira ao longo do caminho. A ida foi tranquila, sem nenhum contratempo, até mesmo monótona. Mas me lembro claramente de como, na volta, comecei a me sentir um pouco indisposta. Consultando o mapa, percebi que ainda faltava bastante para chegar a El Paso, Texas. Embora soubesse que poderia encontrar um bom lugar para jantar e descansar lá,
O mal-estar só piorava, como se eu estivesse prestes a sofrer um ataque de ansiedade. Decidi, então, parar em um pequeno motel, um daqueles típicos que vemos nos filmes americanos, e achei que seria prudente descansar ali. O motel estava no meio do nada, mas, felizmente, ofereciam algumas opções de comida. Pensei que seria melhor passar a noite ali descansando do que continuar dirigindo naquela condição. E, para ser sincera, o lugar parecia agradável, daqueles que costumam ser o cenário inicial de muitos filmes de terror. Imaginei que, no mínimo, teria uma história interessante para contar depois. O jovem que me atendeu parecia ser mexicano, mas não falava espanhol, o que me surpreendeu. Notei também que a decoração com quadros e adornos parecia mais característica de um hotel em Oaxaca do que de um motel no deserto texano. Havia pinturas belíssimas de paisagens arborizadas que me lembravam muito as ilustrações dos nossos livros de escola. Fiquei tão envolvida admirando-as que mal prestei atenção a algumas fotografias, a 3 retratos muito antigos que decoravam o corredor e as áreas próximas aos quartos. Apenas me recordo de ter sentido que eles não combinavam com o restante da decoração, mas nem sequer os observei com atenção. Entrei no quarto, me deitei, liguei a televisão e rapidamente adormeci. Não sei se foi o cansaço acumulado ou se a emoção de ter conhecido a família do meu esposo, mesmo após sua partida, finalmente me atingiu. O que quer que tenha sido, talvez tenha sido melhor assim, pois despertei com o quarto mergulhado na escuridão total. Não sabia quanto tempo havia se passado e por um breve instante nem sabia onde estava. Senti como se estivesse sonhando, pois tinha a estranha certeza de que havia alguém mais no quarto comigo, bem ao lado da porta do banheiro, sentado naquela velha cadeira que parecia ser o único móvel além da cama. A silhueta, vestida inteiramente de preto, como se fosse uma figura coberta por um manto escuro, estava sentada, ereta. Quando acendi a luz ao lado da cama, percebi que era apenas fruto da minha imaginação, mas por algum motivo, a sensação de uma presença continuava a me incomodar. Saí do quarto e senti o calor intenso do ambiente. Era um calor diferente, acompanhado por um vento morno que batia no meu rosto. Tudo ao redor tinha uma tonalidade azulada. Faltava pouco para anoitecer, mas as cortinas escuras do meu quarto me fizeram acreditar que já era noite. Fui até a máquina de vendas automáticas, tentando encontrar algo para aliviar a fome, e me lembrei que havia café na recepção. Ao chegar lá, no entanto, não encontrei ninguém. Então, fui até o balcão e me servi. De repente, a realidade voltou a se manifestar, e ao observar novamente as pinturas que tanto tinha admirado, notei algo estranho. Aqueles 3 quadros que eu pensava serem retratos antigos, na verdade não mostravam pessoas. Eram apenas fotos de texturas. Não havia ninguém nas imagens. Pareciam quadros antigos vazios e nada mais. Achei estranho, pois, algumas horas antes, teria jurado que eram fotografias antigas, mas decidi não dar importância. Voltei ao quarto um tanto perplexa, mas não assustada. Liguei a televisão novamente para que o som me ajudasse a adormecer. Era um aparelho antigo, mas tinha a função de temporizador. Então programei para que se desligasse à meia-noite e também acertei o alarme para retomar a viagem ao amanhecer. Imaginei que com aquelas horas de sono extra, além do descanso que já tinha tido à tarde, estaria suficientemente revigorada para continuar a viagem. Planejava encontrar algo para o café da manhã na próxima cidade ou talvez já em El Paso. Assim que me deitei, o sono veio rapidamente. O som da TV começou a se misturar com os meus sonhos. Nos meus pesadelos, eu me via em um campo vasto e aberto, com árvores ao fundo. Sentia-me ameaçada onde estava e por isso caminhava em direção às árvores. Contudo, entre as árvores havia mulheres vestidas de preto, que me aterrorizavam, mas eu sabia no sonho que precisava atravessar aquele caminho. Aos poucos comecei a perceber que estava dormindo e tentei despertar gradualmente para desligar a TV e interromper o som que invadia os meus sonhos. Você já deve ter passado por isso, quando o som da TV se entrelaça com o que você está sonhando. Foi o que aconteceu comigo até que finalmente consegui abrir os olhos. A TV já estava desligada. Olhei para o relógio, eram 13h35 da manhã, restando ainda 2 horas até o alarme tocar, marcando a hora de seguir viagem.
Virei-me de lado encarando a parede à minha frente e percebi uma silhueta encostada ali. Parecia haver alguém parado naquele lugar. Minha reação imediata foi tentar fugir, mas era como se meu corpo estivesse paralisado. Minhas pernas não respondiam e eu sequer conseguia movê-las. Só pude esticar o braço para acender a luz da lâmpada ao lado e então percebi que, mais uma vez, não havia ninguém ali. No entanto, notei um quadro na parede, algo que antes não havia percebido. Um quadro mostrando 3 mulheres vestidas de preto em um campo aberto, em uma planície que poderia ser daquela região. Talvez fossem fotografias históricas locais, mas por alguma razão elas me causavam pavor. Logo entendi que aquelas eram as mesmas mulheres que apareceram no meu sonho. Provavelmente eu tinha visto o quadro antes de adormecer e, de forma inconsciente, ele havia se incorporado ao sonho. Essa era a única explicação lógica que me vinha à mente naquele momento. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. A sensação perturbadora de que havia alguém comigo no quarto persistia. Assim, antes das 5 horas, levantei-me e me preparei para seguir viagem. O sol já estava nascendo. Quando fui entregar as chaves, o jovem que me atendeu na noite anterior já não estava, mas sim uma senhora que parecia ser sua mãe pela semelhança física. Comentei com ela que não consegui dormir e que já iria partir. Noite ruim? Maus sonhos? Ela perguntou. Respondi que sim, algo desse tipo. Ela apenas sorriu, e então aproveitei para perguntar: as mulheres das fotografias são as bruxas do Rancho dos Lamentos? Questionei, sem terminar a frase. Bem, dizem que sim, mas não sabemos se realmente eram bruxas. Acho que as pessoas falam isso por causa das roupas que usam nas fotos, mas ninguém que trabalha aqui chegou a conhecê-las. Elas foram as proprietárias dessas terras há muito tempo, talvez há cerca de 100 anos. Algo naquele instante fez meu coração apertar, como se estivesse sendo comprimido por uma mão invisível. Não sei explicar o porquê, mas fui tomada por um medo indescritível. Disse que finalmente estava de partida e que seguiria viagem. Quando me despedi, uma sensação estranha tomou conta de mim ao observar a senhora. Seu sorriso, suas últimas palavras: não se preocupe, as bruxas não existem. E aquele sorriso. Me apressei a entrar no carro que estava estacionado bem em frente à porta do quarto onde passei a noite. Ao engatar a marcha a ré e acender as luzes, percebi que aquelas 3 fotografias no corredor, que antes pareciam apenas texturas, voltaram a ser retratos. Novamente, havia figuras nelas, uma mulher em cada fotografia. Não tive coragem de encará-las diretamente, nem de tentar vê-las com mais clareza. Sempre que compartilho essa experiência, as pessoas sugerem que talvez tenha sido uma brincadeira dos moradores locais, algo que fazem na expectativa de que alguém retorne ao motel. Mas eu sinto com toda a certeza que havia algo ou alguém naquele quarto comigo, primeiro sentado na cadeira, depois em pé ao lado da cama. É uma sensação que não consigo descrever completamente, mas é algo que nunca mais quero reviver. Desde então, mesmo que a luz se apague, sinto uma inquietação, um desconforto profundo sempre que ouço algo relacionado a bruxas, mesmo que em tom de brincadeira. Obrigado por me ouvirem. Bem, vamos continuar. Quando nos mudamos para a casa onde moramos atualmente, as primeiras semanas foram extremamente difíceis. É curioso, pois grande parte dessas dificuldades estava ligada às sensações, mas vou tentar explicar. Meu esposo e eu vivíamos em um pequeno apartamento e quando nosso filho completou 4 anos, percebemos que precisávamos de mais espaço. Foi então que surgiu uma oportunidade em um conjunto de casas, todas muito parecidas e pequenas, mas com um preço de aluguel bastante acessível. O único detalhe preocupante era que não só nossa rua, mas toda a vizinhança tinha muitas casas desocupadas. Por algum motivo, as pessoas estavam deixando o lugar. Pensamos que isso se devia ao fato de ser uma área afastada, mas como meu esposo trabalhava por perto, não achamos que a distância seria um problema para nós. Finalmente, nosso filho teria seu próprio quarto, que embora fosse pequeno, quase do tamanho de um armário, seria um espaço só dele.
O que nos deixou perplexos foi que, desde a primeira noite, ele começou a acordar de madrugada chorando de medo. Ele dizia que estava assustado por causa de uma senhora na janela, mas aquele quarto nem sequer tinha uma janela. Assumimos que era apenas o medo do novo ambiente, de estar em um lugar desconhecido e de dormir sozinho pela primeira vez. Pensamos que ele estava inventando isso como uma forma de tentar dormir conosco, mas sempre explicávamos que ele deveria dormir em seu próprio quarto, que não havia nenhuma senhora ali. As histórias sobre a senhora da janela se tornaram parte constante de suas conversas naquela época. Ele sempre contava aos avós sobre ela, sobre como ela aparecia no quarto através de uma janela imaginária na parede, e quando nós chegávamos, ela se escondia debaixo da cama. Ele também falava sobre como ela estava sempre rindo, zombando dele e de nós. Contou que certa vez ela se escondeu atrás da porta quando fui verificar e que fazia sinal com o dedo para ele ficar em silêncio, para não me contar que ela estava ali, sempre com um sorriso zombeteiro no rosto. Essa situação começou a nos preocupar cada vez mais, pois o medo parecia estar afetando nosso filho fisicamente. Ele começou a emagrecer e não queria mais brincar. Passava o tempo todo ao meu lado, e o mesmo acontecia na casa dos avós, sempre grudado em algum adulto. Ele perdeu completamente a independência, o que era estranho, pois sempre fora uma criança muito segura. Em uma dessas noites, quando ele veio dormir conosco, fiquei surpresa ao ouvir ruídos vindos do quarto dele, mesmo sabendo que ele estava ali, deitado entre nós. Acordei meu esposo para que ele também escutasse, e pudemos ouvir claramente. O medo nos impediu de ir verificar. Estávamos aterrorizados com a possibilidade de haver alguém na casa ao lado que compartilha a parede com a nossa e que estava vazia, assim como muitas outras na nossa rua. Chamamos a polícia, mas eles nunca apareceram. No dia seguinte, meu esposo foi verificar a casa vizinha, mas todas as portas e janelas estavam intactas. Não conseguimos entender o que havia ocorrido. Uma semana depois, algumas pessoas vieram ver aquela casa e nos informaram que a haviam comprado recentemente, planejando fazer alguns reparos antes de se mudarem. Ficamos contentes, pois pareciam ser boas pessoas, da nossa idade, e tinham um filho pequeno. No entanto, conforme começaram os reparos, perceberam que a casa precisava de muito mais trabalho do que haviam previsto, e passaram a trabalhar nela todos os fins de semana. Em uma dessas ocasiões, meu esposo até os ajudou. Então, algo muito perturbador aconteceu comigo. Essa é a parte mais difícil de contar. Em uma noite particularmente ruim para o nosso filho, ele estava mais assustado do que o habitual e veio dormir conosco. Disse que a senhora tinha puxado sua perna e tentava levá-lo. Ele estava realmente mal, até febril. Levantei-me para fazer um chá e pegar um remédio enquanto meu esposo tentava acalmá-lo. Quando voltei ao quarto, ao passar pelo quarto do nosso filho, vi uma mulher sentada ali. Não parecia um fantasma. Era uma mulher real, sentada na cadeira. Ela estava lá de verdade. Tinha o cabelo longo com fios brancos entremeados, bastante desagradável à vista. A luz do corredor iluminava a sombra que ela projetava na parede, o que me deixou ainda mais aterrorizada. Seu nariz era exageradamente longo, como o de uma bruxa saída de um conto infantil. Gritei, derrubei o chá e corri para o nosso quarto, implorando para que meu esposo não saísse de lá. Só consegui me acalmar ao ver que nosso filho estava realmente muito assustado, e foi pensando nele que consegui me controlar. Não deixei meu esposo sair do quarto até o amanhecer. Passamos a noite abraçados, e no dia seguinte minha mãe foi conosco para a casa. Curiosamente, desde então nosso filho parou de ter medo e voltou a dormir no próprio quarto. Minha mãe, que reza constantemente por hábito, talvez tenha sido a razão pela qual nada mais de estranho ocorreu. Entretanto, algo perturbador aconteceu 2 semanas depois. Os vizinhos que estavam reformando a casa ao lado nos chamaram para ver algo que haviam encontrado. Acredito que foi quando começaram a mexer no pequeno quarto, aquele que fazia divisa com o do nosso filho. Notaram que a parede parecia feita de um material diferente. Logo perceberam que havia um espaço entre essa parede e a estrutura original.
Começaram a remover o material, revelando um espaço de cerca de 20 centímetros entre as duas paredes. Até hoje, ainda sinto o arrepio daquele momento em que entramos no quarto. A parede falsa já estava quase completamente removida e no centro havia uma túnica preta, exatamente a mesma que eu vi naquela mulher no quarto. O tecido brilhante era inconfundível, preso na parede com os braços estendidos, formando a figura de uma pessoa em uma cruz ou algo semelhante. No chão havia sal, ou algo que se assemelhava a sal, e muitos desenhos na parede, feitos com uma tinta muito opaca, difícil de identificar. Eram símbolos, mas não sabíamos o que significavam. Embora meu esposo e eu não sejamos religiosos, os vizinhos decidiram chamar um padre para abençoar a casa deles, e ele também fez o mesmo com a nossa. Desde então, nada mais aconteceu, pelo menos até o momento. E ao conhecer melhor os vizinhos, descobrimos que aquela rua era conhecida na vizinhança como o lugar onde a bruxa havia vivido. Boa noite, Dom. O que vou contar aconteceu há muitos anos, quando eu tinha 15 anos, se não me falha a memória. Eu levava uma vida bastante desleixada e estava à beira de abandonar a escola. Minha tia Alondra era uma das poucas pessoas que realmente se importavam comigo. Ela não era irmã de sangue da minha mãe, mas foram criadas como tal após o casamento dos pais. Ela era a única que parecia se preocupar genuinamente comigo. E eu a amo muito, por isso foi tão doloroso quando ela sofreu o acidente que quase lhe tirou a vida. Felizmente isso não aconteceu, mas ela precisou passar meses em recuperação. Contrataram uma enfermeira para cuidar dela, mas essa pessoa não podia estar presente o tempo todo. Então me ofereci para ir à casa dela e ajudá-la no que fosse possível, nem que fosse para cozinhar ou ajudá-la a ir ao banheiro, coisas assim. Ela me recebeu de braços abertos. Ela se mudou para a casa que era de seu pai. Ele era uma boa pessoa, mas nunca se importou realmente com ninguém, sendo mais um padrasto para ela e ainda menos para mim. Não por questões financeiras, mas emocionais, pois enquanto viveu ele nos ajudou mesmo muito tempo após a morte da minha avó, sua esposa. Ele não tinha nenhuma obrigação ou compromisso em nos ajudar, mas o fez. Ele possuía uma casa grande em uma área agradável da cidade, daquelas áreas estranhas e bem reais, onde uma única parede separa as casas bonitas e ricas de uma área extremamente pobre. A casa ficava exatamente no limite, mas não havia casas atrás, apenas um desfiladeiro, barrancos e do outro lado plantações. Sim, aquele desfiladeiro estava repleto de plantações, que ninguém sabe como surgiram naquele terreno tão inóspito. Elas chamaram muito minha atenção, e por isso eu costumava ir até lá, pois havia muito milho com plantas grandes por toda parte. Havia algo que sempre me fazia olhar naquela direção, especialmente nas manhãs em que eu me levantava cedo para preparar o café e a neblina envolvia os barrancos. O espantalho estranho que ficava ali no meio. Parecia uma decoração de Dia das Bruxas, pois estava vestido como uma bruxa, todo de preto e com um chapéu pontudo. Lembro-me claramente de uma ocasião em que minha tia acordou com uma dor terrível nas costas e eu precisei buscar a injeção para aliviar sua dor. A enfermeira tinha me ensinado a aplicar a injeção para situações de emergência como aquela, quando ela não estivesse por perto. Enquanto preparava tudo, ouvi minha tia gritar desesperadamente de seu quarto, muito assustada: a bruxa está se movendo, a bruxa! Achei que fosse um delírio causado pela dor intensa, então subi correndo, abaixei o braço que ela apontava para a janela e apliquei a injeção. Em poucos segundos, minha tia começou a relaxar, e só então olhei para a plantação. O espantalho, ou melhor, a bruxa já não estava mais lá. Em seu lugar, havia um espantalho comum, mas posso jurar que vi aquela figura vestida de preto com chapéu e tudo, caminhando entre os pés de milho. Minha tia não se recorda muito bem desse episódio, apenas da dor intensa. Sempre tive vontade de voltar àquela região e perguntar se realmente havia um espantalho vestido daquele jeito, se alguém o retirou naquela madrugada, ou se estávamos presenciando algo inexplicável por semanas naquele lugar.
A verdade é que aquela área é bem conhecida por suas bruxas. Muitas pessoas de fora vêm buscar seus serviços ali. Embora eu tenha visto muito pouco, posso garantir que é verdade, é muito estranho sim, mas é totalmente verdadeiro. Minha história pode parecer simples, talvez até sem graça, mas sempre tive receio de contá-la. Mesmo assim, ela me causa muito medo, e acredito que esta comunidade seja o lugar onde mais pessoas possam se identificar comigo, então aqui vai. Moro no estado de Puebla, um lugar profundamente católico, como os mexicanos bem sabem, repleto de igrejas e também conventos. E foi próximo a um desses conventos que o seguinte ocorreu. Meus avós moram perto desse local e desde criança sempre fui fascinada pelas freiras, seus hábitos e a maneira peculiar como levam suas vidas. No entanto, devo admitir que desde que assisti a um filme aos 12 anos, onde algumas freiras eram más, comecei a vê-las com certa desconfiança. E pensando bem, o lugar mais seguro para uma mulher verdadeiramente maldosa se esconder não seria justamente entre freiras inocentes que dedicam suas vidas a Deus e jamais suspeitariam de uma de suas companheiras. No outono de 2016, meus pais faleceram e eu precisei me mudar para a casa dos meus avós por um tempo. Perdi aquele ano escolar e as coisas se complicaram ainda mais quando, devido à tristeza, minha avó adoeceu. Ela ficava hospitalizada e eu praticamente vivia sozinha com meu avô. Às vezes, quando ele não estava no hospital, era sua irmã quem mais cuidava de mim naquele período. Vale ressaltar que, embora eu a chamasse de irmã do meu avô, ela não era realmente da minha família, ao menos não originalmente, pois o irmão dela, que eu também chamava de avô, era padrasto da minha mãe. Mas essa senhora se tornou desde então mais que uma segunda avó, uma segunda mãe para mim. Seus netos, Paola e Juan, até hoje são meus melhores amigos, como se fossem irmãos. Tudo começou em uma madrugada, quando meu avô saiu apressado e preocupado em direção ao hospital, acreditando que minha avó estava nas últimas. Eu estava tão aflita que não consegui mais dormir. Fui para o quintal dos fundos, de onde era possível ver as árvores de uma casa semi-abandonada nas proximidades. Uma casa que refletia o quanto meu avô havia sido próspero em sua juventude e o quanto lhe custava manter uma propriedade tão vasta em sua velhice. Naquele momento, mandei uma mensagem para Paola, calculando que ela já estaria acordada para ir à escola, pouco antes do amanhecer. Ela respondeu dizendo que passariam para me ver antes de ir para a aula, já que moravam a poucas ruas de distância. Enquanto aguardava, envolta em uma manta e tomando um café no jardim, observei algo se movendo entre os galhos das árvores, como se estivesse cruzando um caminho que se perdia na densidade da vegetação. Pareciam duas freiras e um arrepio gelado percorreu meu corpo. Embora soubesse que havia um convento a alguns quilômetros dali, pensei que não era tão estranho. Talvez tivessem saído para buscar algo para o café da manhã, quem sabe ainda usassem frutos do bosque ou água do rio em suas práticas. No entanto, quando Paola e seu irmão chegaram, contei-lhes o que tinha visto, e eles também acharam aquilo igualmente estranho e macabro. Juan foi para a escola naquele dia, mas Paola decidiu ficar comigo. Pela manhã, recebemos a boa notícia de que minha avó sobreviveria, mas meu avô permaneceria na casa de seu filho próximo ao hospital. Paola e Juan ficaram comigo para me fazer companhia. Naquele dia, adormeci por volta das 3 da tarde e fui atormentada por pesadelos horríveis até as 8, quando despertei completamente desorientada. Primeiro, sonhei com a perda de meus pais, revivendo aquele sofrimento. E em seguida, vi minha avó partindo também. Depois, me vi em um bosque entre árvores, seguindo aquelas freiras à distância, até que elas entraram em uma caverna. Eu as segui, mas não conseguia mais encontrar a saída. Juan me despertou ao ouvir meus soluços. Eles já haviam preparado o jantar e cuidavam de mim como se eu fosse sua irmã. Era uma sexta-feira. Então ficamos acordados assistindo a um filme que passava ao fundo, mas na verdade estávamos mais envolvidos em uma conversa. Eu não tinha vontade de dormir, e mesmo que quisesse, não conseguia.
considerando o tempo que já havia passado dormindo naquela tarde. O calor era intenso, ou pelo menos era essa a nossa sensação, e decidimos sair para o jardim, nos acomodando na mesa ao ar livre, já que ninguém estava realmente prestando atenção no filme. No entanto, pouco antes de nos sentarmos, avistamos novamente duas figuras caminhando entre as árvores. Isso é estranho sair a essa hora. Eu pensaria que seria proibido, comentou Paola. Juan, sem dizer uma palavra, começou a caminhar em direção à pequena cerca que nos separava das árvores e, sem hesitar, a pulou. Corremos atrás dele, tentando detê-lo da maneira mais silenciosa possível. Havia algo no ar que nos alertava para o perigo de sermos descobertos por aquelas freiras. Vamos, só quero ver para onde elas estão indo, disse Juan, e nós não pudemos resistir. A curiosidade também nos dominava. Não caminhamos muito, talvez 1 quilômetro no máximo, quando estávamos prestes a desistir. Foi então que ouvimos algo. Vozes femininas, a apenas alguns passos de distância. Juan avançou naquela direção, mas Paola o segurou e pediu, quase suplicando, que ele parasse, apontando para os lados do caminho entre os galhos. Ali estavam os hábitos das freiras, mas também havia outras roupas, vestidos comuns e alguns trajes pretos, muitos parecendo túnicas extremamente antigas. Algo estava acontecendo bem diante de nós na escuridão. Aquelas mulheres faziam algo, mas não ao redor de uma fogueira como nos filmes, ou pelo menos não conseguimos ver nenhum fogo. Corremos de volta rezando em silêncio e ficamos acordados até o amanhecer para ver se aquelas mulheres retornariam. E elas voltaram, mas apenas as freiras. Contamos ao nosso avô e até a alguns vizinhos o que tínhamos visto, mas todos riram e não deram importância. Contudo, alguns dias depois percebi que, de maneira muito discreta, 2 mulheres foram à noite jogar algo que parecia sal por todo o caminho, por entre as árvores atrás da casa. Desde então, aquelas freiras nunca mais passaram por ali. Mas algo aconteceu. Meses depois, quando minha avó finalmente pôde voltar para casa, ela viu algo. Na calada da madrugada, avistou uma figura como se fosse uma mulher, mas com pernas e braços desproporcionalmente longos, caminhando como se estivesse com dor ali, entre as mesmas árvores de 4, com os membros dobrados, lembrando uma aranha. Ela só viu essa figura naquela única ocasião, até hoje. Jamais pensei que eu acabaria compartilhando uma experiência neste canal. Enfim, tudo começou quando um dos meus tios vendeu uma pequena casa por um valor quase simbólico ao meu pai, localizada em um daqueles bairros nos arredores da cidade, onde as ruas ainda estavam em fase de desenvolvimento. A casa praticamente saiu de graça, então meu pai viu uma excelente oportunidade para deixar de alugar e investir em um terreno próprio, que no futuro teria um valor maior com a instalação de todos os serviços. Na realidade, já tínhamos quase tudo, até mesmo internet, e algumas pessoas construíram casas de 2 andares, muito bonitas e até luxuosas. As únicas coisas que denunciavam que o bairro era recém-criado eram as ruas ainda em construção e a pequena estrada de 2 pistas que levava até lá. Além disso, toda noite, assim que escurecia, o bairro se tornava deserto, como se fosse um vilarejo que de alguma forma estivesse deslocado da cidade. Logo que nos mudamos, 2 rapazes do bairro começaram a puxar conversa comigo, a me procurar e a me acompanhar quando me viam indo à loja ou pegando o transporte para a escola. E para ser honesta, eu não me importava com isso. Um deles era muito bonito e sério, enquanto o outro, embora não tão atraente, era incrivelmente carismático. Eles eram os mais populares entre os poucos jovens que viviam por lá, e talvez isso tenha feito com que as meninas da área começassem a me olhar com certa hostilidade, inclusive a garota que morava em frente, que no início me recebeu com alegria, feliz por finalmente ter outra garota da sua idade na rua, mas que de repente parou de falar comigo. A partir daquele momento começaram a ocorrer noites bastante estranhas, onde meus pais acordavam alarmados no meio da madrugada, convencidos de que alguém havia entrado no quintal. Eles iam verificar, mas nunca encontravam nada.
No entanto, após algumas dessas ocasiões, encontramos algo ao amanhecer. Eram figuras de madeira peculiares, pequenos bonecos, triângulos e círculos com cruzes no meio. Para tentar nos proteger, decidimos adotar 2 cães idosos que eram muito gratos e protetores, e às vezes nos despertavam com seus latidos e rosnados no quintal. Mas apesar da vigilância deles, as figuras continuavam a aparecer próximas às cercas que cercavam a casa. Naquele tempo, minha irmã tinha apenas 9 anos e começou a sentir dores abdominais terríveis. Seu estômago começou a inchar de uma forma anormal, como se ela estivesse com vermes, ou até mesmo grávida. Em questão de uma semana, ela também desenvolveu uma acne terrível no rosto e nas costas. Inicialmente, pensamos que fosse algo típico da idade, mas logo ficou claro que era algo incomum, talvez uma doença de pele. Levamos ela ao dermatologista que, perplexo, não conseguia determinar a causa e prescreveu cremes, sugerindo que fosse algum tipo de alergia. Contudo, nada do que ele receitava fazia efeito. Durante esse período tive um sonho em que uma mulher vestida de preto chamava por alguém do lado de fora da casa, no terreno ao lado. Minha mãe saiu para encontrá-la, e meu pai estava por perto, mas apenas se aproximava da minha mãe. Depois, todos correram de volta para dentro de casa enquanto eu assistia a tudo da janela. Saímos daquele lugar com urgência, retornando para a casa que alugávamos antes, bem menor, mas dentro da cidade, em uma rua normal de um bairro comum. Em poucas semanas minha irmã melhorou. O inchaço sumiu e, embora ainda use cremes para tratar as marcas deixadas pela acne, sua aparência é completamente normal agora. Ela é até mais bonita do que eu. Meus pais nos disseram que minha irmã tinha uma alergia ao solo daquela região e que foi isso que causou seus problemas. Mas, há alguns meses, minha irmã me confidenciou algo. Ela ouviu nossos pais conversando com nossos tios, exatamente aqueles que nos venderam a casa. Eles falavam sobre as bruxas da região, que tornam a vida ali muito difícil, e que é por isso que as pessoas se mudam de lá tão rapidamente. Você viu o que eles estavam fazendo, minha filha? Dizia minha mãe. Eles queriam fazer algo com você, mas acabou afetando sua pobre irmã. Minha irmã também mencionou que minha mãe descreveu como, em certa noite, uma mulher chegou chamando do terreno baldio, dizendo que o que estava acontecendo era obra de suas filhas, feitas sem sua permissão e por engano. Ela afirmou que não era má, que pedia desculpas, mas que não poderia desfazer o feito, a menos que deixássemos o lugar. Curiosamente, a descrição que minha irmã ouviu coincide exatamente com aquele pesadelo horrível que tive, e agora já não sei mais o que pensar, exceto pela imensa felicidade de não estarmos mais naquele bairro isolado. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Sinta-se à vontade para deixar um comentário caso tenha assistido até aqui. Vou deixar outras 2 boas recomendações agora na tela. Eu te vejo em breve.